Olá pessoal que acompanha o canal. Bom, eu faço esse vídeo hoje para ajudar o pessoal que já tem prata ou que pretende comprar prata física, não como forma de investimento, né? Eu não vejo a prata como uma forma de investimento, mas sim como uma forma de preservação de riqueza, reserva de valor. Então a ideia aqui é expor um pouco de estratégia, né? De como que a prata vai permitir que você mantenha o teu patrimônio, preserve o teu capital. E como que o ouro também vai ajudar, né? Os dois são interligados e como nós estamos aí entrando num bull market, né? Seja com a prata ou seja com o ouro, eu acho que é importante a gente analisar qual dos dois tem vantagem no cenário brasileiro, né? Não vamos ficar comparando muito como é que é no exterior, né? Eu não vou falar para você nada de... nós estamos falando aqui de metal, não tem nada de cliques e coisas virtuais e nada, né? Nós estamos falando aqui da coisa física na mão, né? Porque afinal, se não está na tua mão, então não é seu. Então, um pouquinho discussão da razão ouro e prata, a legislação, né, envolvendo prata e ouro no Brasil. Pelo que você vai vender a tua prata, né? Seria por ouro ativo financeiro ou por ouro, por real, e algumas conclusões que a gente pode tirar das informações apresentadas aqui. Eu ressalto, eu não sou consultor financeiro, não sou contador, não sou economista, não sou advogado, né? Eu sou geólogo, né? Mas eu tenho assim uma afeição por metais, gosto do tema e procuro também tentar me beneficiar das falhas do sistema, né? Afinal de contas, eu não acredito que o governo faz coisas para me beneficiar e sim para me atrapalhar. Ao mesmo tempo, é, eu cheguei à conclusão que investir em ouro no Brasil é um tanto enfadonho, né? Por causa da excessiva regulação que tem, até outras leis que tentam criar aí ao longo do tempo, e que uma hora ou outra eu vou fazer um vídeo aqui no canal. E eu optei pela prata, né? Compro prata e vendo prata para quem quiser comprar, porque eu acho que a longo prazo é muito mais benéfico. Bom, falando sobre a razão ouro e prata, essa tabela aqui eu tirei de um relatório chamado In Gold We Trust Report. É um relatório emitido por uma empresa suíça, se eu não me engano, todo ano, né? Esse é o relatório 2020, eu vou deixar o link para você baixar na descrição. É um relatório muito bom, sugiro a leitura. Essa tabela aqui ela coloca então valores estatísticos, né, da relação da razão ouro e prata ao longo dos últimos 333 anos. Então a média da razão ouro e prata seria 28 para 1 e a moda 14 para 1. O que isso quer dizer? Para uma onça de ouro, você teria que ter 14 onças e meia de prata no caso da moda, e na média, então, para uma onça de ouro, 28 onças de prata. O poder de compra equivalente. Esse gráfico aqui é da mesma fonte, né? Do In Gold We Trust Report. E já pegando mais nas últimas 4 décadas. E eu coloco também, marcando aqui no começo da década de 70, né? Foi quando os Estados Unidos abandonou o padrão ouro. Você vê que há uma volatilidade muito maior na razão ouro e prata. E tem aqui no começo da década de 80, aquela variação enorme ali que foi a terça da prata, né? Onde os Hunt Brothers, eles, como dizer assim, eles encurralaram o mercado mundial de prata quando eles compraram um terço da prata no mundo disponível, né? Foi assim uma coisa bem interessante. A prata custava 20 dólares, 20 centavos de dólar a grama e foi bater em 50 dólares a grama. Foi assim um evento que hoje isso não está acontecendo, mas poderia acontecer, né? Tá tudo na mão do JP Morgan. E ali no círculo azul, né, onde a gente está, em torno aí de 100 onças de prata para uma onça de ouro. Veja que essa marca, ela mostra que a prata nunca esteve tão desvalorizada em relação ao ouro. E ao mesmo tempo, como a gente está no momento onde o ouro nunca esteve tão valorizado em relação a várias moedas, né, quebrando recordes na cotação em várias moedas, exceto o dólar, então dá para a gente dizer que a prata nunca esteve tão barata. Um pouco de projeções, né, do que seria então o valor do preço da prata no valor spot para a razão, né? Então essa tabela também do mesmo relatório
tem aqui, né? A gente está aqui hoje, né? 18 dólares o valor do spot da prata para 1.800 dólares o valor da onça do ouro, né? Numa proporção aí de 1 para 100. Então, 100 onças de prata para uma onça de ouro. Pode acontecer aí, né? De repente, 2.000 dólares aí nos próximos meses, né? E essa razão se manter, a prata vai para 20 dólares. Agora, se essa razão diminuir, a prata deve ir para 27, né? Ou se a proporção for para 50, vai para 40. Ou seja, só nisso aí a gente já teria uma valorização aí de praticamente 100% no valor spot da prata, né? E eu coloco essas projeções, né, já com o intuito de mostrar para vocês que não é eu que estou falando, né? Tem aí o Bank of America, né, o Banco da América, acho que envolve junto o Merrill Lynch, colocando aí um alvo de 3.000 dólares a onça do ouro aí num período não muito longe de agora. E ao mesmo tempo, né, uma notícia ali da Gazeta do Povo, se não me engano, de 7 de julho, ou 7 de junho, não lembro agora, tem que ver bem certinho ali, 7 de julho, é que o preço dos imóveis tem queda real, mas seguem estáveis. O que eles querem dizer, né? Que eles caíram um pouco, mas ainda assim estão acima da inflação, né? Não caíram abaixo, a desvalorização não foi maior do que a inflação. O que isso quer dizer, né? Eles estão maquiando, na minha opinião, eu acho que eles estão maquiando e que deve sim ocorrer uma desvalorização dos imóveis no Brasil. E eu falo isso porque o brasileiro adora comprar imóveis pensando, o preço de terra nunca cai, o preço de propriedade nunca cai. Tudo bem, mas e se você ter uma crise de crédito aí? E se o governo aparece e diz assim, gente, a gente não tem de onde tirar dinheiro, nós vamos usar o FGTS para pagar a folha de funcionário, né? Acabou-se crédito imobiliário no Brasil, e aí sim você vai ver uma certa depreciação no preço de imóveis, né? Então, talvez a estratégia que funcionou aí na época do Plano Collor, ou até em outras épocas, precise de uma revisão, né? Voltando, né? Principalmente nos imóveis corporativos, afinal de contas, qual empresa hoje que vai manter escritório funcionando, né? Se eles podem manter o pessoal no home office com toda essa história de corona. Então, vale dar uma olhada nessa estratégia de imóveis. Bom, legislação. Prata no Brasil, ela não é regulada por nenhum organismo governamental, seja CVM, seja Banco Central, seja Receita Federal. Ninguém considera a prata como um metal ativo financeiro, né? Existe sim ali o termo metal precioso, né? Eu já perguntei para o COAF, já perguntei para o Banco Central, as respostas são sempre assim vagas, assim, né? Parece que o que eles querem é ouro, né? Eles querem controlar ouro. Então, não existe assim nada envolvendo prata para que seja considerado como um investimento. E o que isso é bom, né? Na prática você tem sossego. Só que o lado ruim é que você vai ter que pagar imposto, PIS, CONFINS, né? Se a peça for importada vai ter a tarifa de importação, vai ter o ICMS, né? Vai ter o frete, vai ter a aduana, é um inconveniente, né? Agora, o preço spot, né? Isso eu reitero diversas vezes. O pessoal vê o preço spot e acha que o preço da prata tem que ser aquilo. O preço spot, ele é o preço da onça da prata negociado em um contrato da COMEX ou na LME, né, London Metal Exchange, lá em Londres. Como é que funciona? É o valor de uma onça de prata, só que num contrato desse são 5 barras de 1.000 onças cada, né, de prata 99,9%. Aí a onça vai valer o valor spot, né? Nós não estamos falando do valor de uma moeda, ou valor de uma barra de 10 onças, de uma onça, de 1.000 onças, né? Uma barra cunhada, uma barra certificada. Não se aplica isso, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então tem que analisar bem o contexto para ver se você está cotando a tua prata aí. A pessoa que está Geralmente a pessoa que está pedindo um preço no spot, querendo saber, ela é como é que eu vou dizer assim, um iniciante, né, no mercado de prata. Então, estou te explicando isso, você pode verificar essa informação, até eu vou colocar aí o link, né, da descrição de um contrato na Comex para você ver como é que funciona, né? Aí você vai entender o que é o valor spot. Então, não se aplica uma moeda, né? Uma moeda de uma onça pode ter 40 mil unidades cunhadas ou 500 mil, isso vai influenciar
o valor colecionável, o detalhe da peça, né, a idade da peça, tudo interfere no valor. Não é só o valor spot, né? Não é só uma entidade manipulada por banco que vai definir o valor da peça de prata. Bom, aí falando sobre a declaração do imposto de renda, né? A partir desse ano aí eles colocaram aí que declaração de bens, né? Bens móveis, joias, etc. Até 5 mil reais o valor unitário da peça, né? Se você comprou 25 moedas, mas o valor de cada uma é entre 280 a 500 reais, né? O valor unitário, você não precisa declarar aquilo no imposto de renda, né? Ao mesmo tempo, se você tem mais do que R$ 1.000 em ouro ativo financeiro, ou que hoje é um pouquinho mais de 3 gramas, você tem que declarar. Então veja a diferença do controle do ouro, né? Se tem ouro ativo financeiro, tem que declarar, mas a prata não, né? Ou assim, peças feitas de prata que são consideradas mercadorias, bens de consumo. E aí tem essa instrução, né, normativa do 84 lá de 2011 falando sobre o que é ganho de capital, né? Ganho de capital é quando você aliena, vende algum bem, né, por compra e venda, permuta, etc, né? E o valor da alienação, né, no caso, então, é o valor que você negociou, né, ou o valor de mercado quando você troca alguma coisa pela outra. É importante a gente saber, claro que quando as peças são um valor pequeno, a gente vai ver, é irrelevante, mas quando você vai vender muita coisa, é importante você saber o que fazer, né? E aí tem, então, o decreto 9580, 2018, feito na época do Vampirão, são isentos ou não tributáveis, né? Rendimentos obtidos na alienação de bens e direitos, rendimentos na venda de bens. 35 mil reais, né? Até 35 mil reais de rendimento na venda de bens. Ou seja, se você comprou uma peça por 10 e vendeu por 44, você teve aí um ganho de 34 mil reais. Você não vai ser tributado em cima desse rendimento, né? Isso nós estamos falando para prata, né? Vamos pensar assim, prata, qualquer outra coisa, mas pense numa peça feita de prata. E tem a reiteração disso, né? Então, no mesmo decreto 9580 de 2018, onde você fica isento do imposto de renda, né? O ganho de capital, alienação de bens e direitos de pequeno valor, cujo preço unitário da alienação do mês em que está a se realizar seja igual ou inferior a 35 mil reais. Então, você tem uma margem muito grande, né, nesse mercado onde você compra um ativo que está com um valor muito baixo, né, mesmo com impostos, etc., que é o caso da prata, e que tende a se valorizar, ou que tende a se valorizar só pela cotação do dólar, né, a desvalorização do real frente ao dólar. Você tem uma margem muito grande de não precisar pagar o imposto de renda em cima disso. E ainda, né, então, no mesmo decreto, artigo 128, eles colocam lá que você vai ter que pagar o imposto de renda quando você tem um ganho de capital em operações com ouro que não seja considerado ativo financeiro. Então, ouro, joia, barras de ouro que não seja, moeda de ouro até seria o caso, né? Barra de ouro, moeda de ouro que não seja ouro ativo financeiro. Se você vender aquilo, você vai ter que pagar imposto. Então, acaba sendo de novo uma vantagem da prata. Agora vamos falar do ouro, né? Ouro ativo financeiro. Tem essa lei 7766 de 89, onde define ouro ativo financeiro. Eu sugiro você consultar essa lei, né, dar uma lida nela. Eu coloco aqui o artigo 8º, né, o fator gerador do imposto, que é 1% lá na hora de produção do ouro, né, quando você transforma o ouro ativo financeiro, é a primeira aquisição do ouro ativo financeiro efetuada por uma instituição autorizada. Ou seja, não é qualquer ouro que se torna ativo financeiro ou qualquer pessoa que transforma o ouro ativo financeiro. Tem que ser uma empresa credenciada pelo Bacen e regulada pela CVM para transformar o ouro em ativo financeiro. E essas empresas são as DTVMs, onde geralmente quem compra ouro vai comprar ouro, né? Você compra ouro, ativo financeiro deles. Geralmente você vai acabar vendendo ouro ativo financeiro para eles, né? Porque acaba sendo mais fácil, né? Não é
o volume de dinheiro acaba sendo também maior, né? Então não é todo mundo que vai ter quantidade suficiente para comprar contas de TVMs. Aí tem essa lei aí, 10.033/2004, que define a tributação, né? Então você não vai pagar imposto de renda quando você vende o ouro com um ganho até 20 mil reais, né, por mês, né? Então, se teve um lucro de 20 mil reais na alienação do teu ouro, você não é tributado. Na instrução da Receita Federal 1585 de 2015, é a mesma coisa, né? Eles colocam lá, mas a alíquota, no caso, quando você passa desses 20 mil reais, é 15%, né? É 15%. No decreto do Vampirão, lá 9580 de 2018, quando você vende o ouro, ativo financeiro fora da bolsa, você também vai ser tributado em 15%. Eu esqueci de colocar aqui na questão da alienação da prata, né? Mas aí você vai ter que, nesse decreto 9580, lá pelo artigo... Não me lembro agora. Mas sim, você vai pagar 15% também de imposto, né? Na venda de prata que passe de 35 mil reais de ganho de capital. Ou de qualquer forma, né? É só para mostrar assim que se você está alienando prata acima de 35 mil reais, você paga imposto igual ao que você pagaria com ouro acima de 20 mil reais. Bom, por fim, né, nesse decreto do Vampirão em 9580/18, eles reiteram lá aquela lei de criação do ouro do ativo financeiro de 89, né, do termo o ativo financeiro para instrumento cambial. Então, a produção de ouro no Brasil não é para sustentar o valor do real, é simplesmente para a política cambial do país, eventualmente dar um certo venda de ouro para compra de dólar, etc., né, e não para dar força para o real em si. Agora tá, pelo que você vai vender então a tua prata? Eu coloco aqui pelo ouro ativo financeiro, que é a coisa mais assim sensata a se fazer. Já vamos discutir pelo real, mas primeiro, né, vamos falar do ouro. Qual que é a tendência então? A gente chegou aí num máximo da razão ouro e prata, 100, 115, né, onças de prata para uma onça de ouro. E agora a tendência é reverter, né, diminuir esse valor e ao mesmo tempo o valor da onça de ouro subir. Eu imagino que a gente vai ter aí, né, entre agora e um ano, né, o valor de $2.000 a onça de ouro e uma razão ouro e prata entre 50 e 75. Então, nessa região verde aqui, né, algo entre 40 e 27 dólares o valor da onça da prata, né. Isso torna a compra de prata uma oportunidade. Veja, estamos falando do valor spot e não o valor da peça de prata. Aí é outra discussão. E aí você compara, então, prata até 35 mil reais livre de imposto de renda. Não precisa declarar a peça pelo valor da aquisição até 5 mil, e o ouro você tem que declarar acima de R$ 1.000. Cada peça de prata é única, uma moeda, uma barra, principalmente as barras numeradas, né? É única, não tem como você dizer que é a mesma peça, não, porque ela é única. Só existe uma barra com aquela numeração, né? E já o ouro ativo financeiro, ele é sempre fracionário, 1 grama, 2 gramas, não importa, é ouro ativo financeiro. A partir do momento que você tem o ouro ativo financeiro registrado no teu CPF, que é o que as DTVMs fazem, não importa se é 1 grama, 2 gramas, é irrelevante do ponto de vista para o governo. É a mesma coisa para eles, então não tem como você desdizer o que já está dito. E a minha conclusão é o seguinte, né? Então, moedas ou barras de prata com valor unitário até 5 mil não precisam ser declaradas, né? E isso no geral, a maior parte das peças à venda no mercado não vão atingir esse valor de aquisição hoje, na atual cotação do dólar e na atual cotação das peças de prata. Podem mudar um pouquinho no futuro. A venda de prata com lucro de até 35 mil reais por peça, né? É isenta de imposto de renda. Agora, aí que tá. Quando a razão do ouro atingir aí um mínimo, vamos dizer 30 para 1, 20 para 1, 40 para 1, talvez seja interessante você vender a tua prata e comprar
ouro, né? Comprar o maior número possível de gramas de ouro. Por quê? Porque é uma tendência que isso venha a se reverter. Mas aí você vai ter ouro, né? Você não vai estar com reais na mão. E você vai ter igualmente um ativo que vai manter um valor. Não tende a se depreciar como qualquer outra coisa que você venha a trocar. Bom, prata versus ouro que não seja ouro ativo financeiro. Como você vai ser tributado independente da quantidade, independente do ganho de capital, não vale a pena. Não vale a pena trocar moeda de prata, barra de prata, por barra de ouro, moeda de ouro. Não compensa. Você vai ser sempre tributado. E prata versus real. Bom, a ideia aqui é o seguinte, né? Essa seria a operação mais comum, vamos dizer assim. Né? As pessoas compram e vendem com real, né? É a nossa moeda. Por que nós usamos real? Porque é a única forma que a gente consegue pagar imposto. Essa é a questão, é a moeda que é aceita, né? É a forma de pagamento aceita, estabelecida por lei, por decreto, e a forma que você consegue pagar imposto. Ao mesmo tempo, você está tendo uma desvalorização do real perante o dólar ou inflação, etc. Bom, agora, pode valer a pena se você está tendo uma apreciação da prata, né? Associada à desvalorização do real. E é o que está acontecendo, então vai se intensificar muito mais. Onde é que eu acho que vale a pena você vender a prata? Só se for para você pagar imposto, né? Que você tá aí com alguma coisa enchendo o saco aí, algum IPTU, né? Enfim, pagar imposto, né? E liquidar alguma dívida que você tenha, que esteja em reais e que ela esteja com algum juro alto. Ao meu ver, não valeria a pena vender a prata se você não precisa de dinheiro. Por quê? Porque eventualmente a gente vai ter aí algum tipo de reset financeiro, né? Pode demorar um ano, pode demorar 5 anos, eu não sei, né? A gente está falando aqui de coisas que podem demorar de 10 a 20 anos, né? Então, são ciclos de economia. Mas, ao meu ver, o melhor negócio seria troca de prata por ouro, né? Ativo financeiro. Aí entra, né? Prata por bens. Né? É possível, então, que surjam aí pessoas interessadas em trocar seus bens por metais, seja carro, seja máquina, propriedades, né? Apartamentos, ou apartamentos comerciais, né? Coisas do gênero. E aí a pessoa acaba aceitando prata porque você já não teria mais crédito imobiliário ou dinheiro mesmo circulando e o metal seria uma boa solução para essa pessoa aí, né? Aí que entra o que eu falei lá em cima lá do artigo 19 dessa Instrução Normativa 84/2011, o valor de mercado nas operações não expressas em dinheiro. Então, embora ah, o valor da peça acabe sendo maior, né, tanto pelo valor de raridade dela, etc., você acaba usando o valor spot para definir o ganho de capital, né? E se você tiver que pagar tributo, você vai pagar 15% em cima disso, mas daí você usa o valor spot, né? Afinal de contas, né, entra numa questão subjetiva, o valor do colecionador. Nós não temos uma entidade numismática no Brasil para definir valor de peça de prata. Então, aí é a hora de você usar o valor spot ao teu favor, né? Enfim, é só uma reflexão, é uma ideia aqui, não estou dizendo que seja a única alternativa, mas eu acredito que funcione, né? Eu sugiro você consultar o teu contador para verificar essa informação. Bom, conclusões. O fato da prata ser um bem comum, né, permite que ela preserve o valor sem que você tenha que se submeter a um excessivo controle do governo, seja por tributo ou regulação, né? É ao contrário do ouro, que é extremamente controlado, que tem lei para tudo, que define quanto é que é o ganho, quanto é que você tem que declarar. Existe lei até para dizer em uma mineração ou garimpo quem é que vai carregar o ouro para levar até a DTVM. Né? Então, assim, é uma coisa bem diferente da prata. A vantagem né, da prata é isso, né? Você não vai precisar declarar nada abaixo de 5 mil reais e nem pagar por ganho de capital até 35 mil reais. Então, para mim, a prata se mostra muito mais vantajosa em relação ao ouro, por causa disso. Agora, se a prata se valorizar em relação ao ouro, pode chegar uma hora que
vai ser vantajoso você trocar a prata pelo ouro, né? Uma hora que essa razão ouro-prata estiver bem baixa, né? Ela pode até se tornar menor, né? Mas aí convém então você conversar com um grafista e com o pessoal que mexe com gráfico e definir qual que é a hora de entrar na posição, né? Bom, um lembrete então, né? O aumento do valor da prata, do ouro, não significa um ganho real. Tenha isso em mente, não é porque o preço do ouro está $1.800 que ele valorizou. Isso quer dizer que o dólar perdeu valor perante o ouro, né? A mesma coisa pode dizer em relação ao real. E o triunfo, né? O trunfo dessa estratégia aí é exatamente você saber qual que é a hora certa de trocar a prata pelo ouro ou o ouro pela prata, né? E não ignore os impostos. Eu não quero que ser um maníaco dizer assim, tem que declarar tudo. Não, não é isso. Mas é que quando você leva a coisa realmente a sério, né? Principalmente o pessoal que vai querer realizar um lucro em alguma coisa e vai botar o dinheiro aonde? Você vai comprar uma casa? Como é que você vai liquidar a venda de uma casa no momento de crise? Você vai empatar o dinheiro de uma forma que você não consegue liquidar? Se você não consegue vender prata no Brasil, você consegue exportar, né? Anuncia para o exterior, se for o caso, entre em contato com a minha empresa, a gente tenta vender a tua prata no exterior, né? Eu tenho, vamos dizer assim, os meus fornecedores também compram prata, né? Eu, a depender da quantidade, até posso comprar, né? Mas estamos falando em quantidade grande, então você acaba vendendo para o exterior, que vai ter demanda, tá entendendo? Agora, você vai deixar o dinheiro no banco, aí inventa-se aí um novo plano Collor, e aí você não vai poder tirar, né? Ah, não, eu vou botar em títulos do Tesouro. E você tem garantia que vai existir Brasil daqui 10 anos, 15 anos, com todas essas crises políticas e econômicas que a gente está tendo? É muito difícil. Então, eu olho assim o metal como a resposta para tudo, né? E acaba sendo que o valor da tua riqueza é isso, ele vai ser medido em onças Troy, né? Teu valor vai ser quantas onças você tem, né? E o que você vai fazer com elas. Eu deixo aqui como um bônus, né? Existe esse site usdebtclock.org, né? Que eles colocam lá quanto que deveria custar o valor da onça da prata e do ouro com base na quantidade de dólares impressos. Então imagine, existem tantos trilhões de dólares impressos e tantas toneladas de ouro disponíveis e tantas toneladas de prata disponíveis, no caso onças. Basicamente você fazer a razão de dólares por ouro, né? E a razão de ouro prata para saber. O valor da prata está em torno de 3 mil e poucos dólares a onça e do ouro 30 mil dólares. Então assim é uma coisa absurda, né? Se fosse para a gente levar a coisa para a realidade mesmo e sair dessa loucura que está a economia. Bom, é isso. Agradeço a tua atenção. Peço desculpas pelo vídeo ficar longo, mas é que a gente tenta trazer a informação de uma forma bem compilada, mas ao mesmo tempo permitir que você entenda a diferença entre o ouro e prata e por que a prata acaba sendo uma boa alternativa, principalmente para a gente, né? Que eu não sou um milionário, né? Eu sou um cidadão comum aí e tive a felicidade de aprender um pouco mais sobre metais. Tive contato com a prata há uns 3 anos, posso dizer, e invisto em ouro e em prata. Mas hoje eu olho que a prata, assim, realmente ela está muito subvalorizada comparada ao que poderia ser, né? No entanto, devido a essa insanidade que está, né, a economia não vai voltar. Essa história que a economia vai se recuperar a hora que passar o vírus, o estrago já foi feito, né? O estrago já foi feito. Então, agora o resto é só esperar quando que o impacto vem. Então é isso. Bom, se você gostou, né, compartilhe. Deixe o seu comentário, por favor. Vamos conversamos mais aí na seção de comentários. Se você quiser comprar prata, entre no meu site ou entre em contato comigo por e-mail, né? Se a gente não negociar, pelo menos eu espero poder passar o máximo de informação possível para você tomar uma decisão bem acertada se a prata é para você a melhor solução, né? Não é o meu interesse aqui vender prata de forma irresponsável, né? Eu espero assim que as pessoas tenham assim
uma decisão bem esclarecida. E tanto é um dos objetivos aqui de eu ter esse canal. Então é isso e até a próxima. Muito obrigado.